professora foi demitida por ser legal demais. Ela ensinava história e era a favorita dos alunos. E além disso, era rapper e postava suas músicas no YouTube. Só que os pais descobriram e não gostavam nada disso. E reclamaram com a escola, que deu duas opções pra ela. Ou deletava todas as suas músicas ou seria demitida. E ela escolheu a última. Só que depois disso, ela lançou um novo clipe com todos os alunos da escola, zoando os pais que fizeram ela ser demitida. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Essa teoria dos incríveis deixou o filme muito melhor. Acho que todo mundo lembra da Edna e o quanto ela é famosa por fazer todas as roupas de super-heróis. E ela fez roupas pra vários super-heróis, incluindo essa heroína aqui. Mas infelizmente ela acabou falecendo porque a capa dela ficou presa em um avião. E a Edna explica isso no filme. Isso fez com que a Edna ficasse traumatizada e jurasse nunca mais colocar capas nas roupas de super-heróis que ela fazia. E é aí que vem a teoria. Anos depois, aparece um cara no ateliê da Edna e fala: "Ei, você pode fazer pra mim uma roupa de super-herói? Eu sou muito fã do Senhor Incrível, foi você que fez a roupa dele e eu quero uma que seja parecida." A Edna concorda, mas ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha sobre esse cara. Começou a notar que talvez ele seja do mal. Só que mesmo assim, ela faz a roupa dele. Só que ela toma a decisão de colocar uma capa nessa roupa porque ela sabe que algum dia isso vai machucar ele. Esse cara era o Síndrome, o vilão de Os Incríveis. E esse é o motivo pelo qual ele tem uma capa na roupa dele. Foi a Edna que colocou de propósito, porque ela sabia que no fundo ele era um vilão. No final do filme é exatamente assim que ele morre. A capa dele fica presa no avião e ele é derrotado. Então a verdadeira heroína de Os Incríveis o tempo todo era a Edna, e a gente nunca percebeu. Você já percebeu que o dragão do Shrek é, na verdade, uma princesa? No começo dos dois filmes do Shrek, a gente vê esse livro aqui que conta a história de uma princesa. E o que todo mundo sempre pensou é que esse livro contava a história da Fiona. Só que aí você começa a prestar um pouco mais de atenção. A princesa do livro é loira e a Fiona é ruiva. Só que isso pode não ser nada, pode ainda ser sobre a Fiona. Só que na segunda parte do livro, a gente vê a Fiona aparecendo e ela não é a princesa. Ou seja, essa história não é sobre ela. Essa parte do livro representa o feitiço feito contra ela pra ela se tornar uma ogra. Só que aí numa outra parte desse livro, a gente vê a princesa aparecendo e na outra página tem um dragão perto de um cálice. E isso pode implicar que esse é o feitiço feito contra essa princesa, de que ela se tornaria um dragão. Isso significaria que todo esse tempo o dragão de Shrek é, na verdade, uma princesa que teve o mesmo tipo de feitiço feito nela pra ela virar um dragão. E ela nunca conseguiu ser salva, porque todas as pessoas que iam pro castelo tentar salvar a princesa encontravam o dragão e fugiam do dragão, que na verdade era a princesa. Gente, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acredito nisso com... Ai, machuquei a mão. Essas gêmeas idênticas se casaram com outros gêmeos idênticos, mas as coisas ficaram bem mais complexas do que eles imaginavam. Brittany e Brianna cresceram juntas, se formaram em direito juntas e até trabalhavam na mesma empresa. Elas iam pra casa e dormiam na mesma cama. Em uma convenção de gêmeos, elas conheceram o Josh e o Jeremy. E alguns anos depois, eles pediram as duas em casamento ao mesmo tempo. E fizeram um casamento conjunto. Depois disso, as quatro se mudaram pra mesma casa e acabaram engravidando ao mesmo tempo. E deram à luz a 2 bebês idênticos. E os médicos disseram que mesmo geneticamente eles sendo primos, teoricamente os dois são também irmãos. Pessoas geniais que venceram o sistema. Esse casal tava num restaurante e queria muito uma sobremesa, mas eles não queriam pagar por ela. Eles então tiveram a ideia genial de fingir que o cara tava pedindo a menina em casamento. Todo mundo no restaurante ficou muito feliz e, como cortesia, eles deram a sobremesa de graça. E funcionou. Uma mulher queria muito levar a garrafa de água dela no avião, mas você não pode levar líquidos com mais de 100 ml. Foi então que em 2013 ela teve uma ideia genial. Ela pegou a garrafa de 1 litro que ela queria levar e congelou a água dentro. Tecnicamente, gelo não é um líquido, então ela poderia levar a garrafa, já que ela não estava cheia de líquido. Quando ela chegou no avião, a água já não estava mais congelada e ela conseguiu tomar a água dela normalmente.
Um garoto chamado Niel recebeu a nota de 89,41 na prova dele. E nos Estados Unidos isso é um B, que é uma nota bem ruim. Só que se ele tirasse 90, já seria um A, que é a melhor nota possível. Ao invés de pedir pro professor aumentar a nota dele, ele pediu pro professor abaixar a nota, para que os pais dele não percebessem o quão perto ele tava de um A. E por causa disso ele receberia uma bronca menor. Só que o professor achou a atitude dele bonita e aumentou a nota dele pra um A. 2025 vai ser foda. Faltam 3 meses e alguns dias pra 2024 acabar. E as pessoas não aguentam mais esse ano. O motivo? Vai acontecer muita coisa legal em 2025. Começando com os filmes que vão sair. A gente vai ter Batman 2, Avatar 3, Shrek 5 e o filme de Minecraft. Falando de séries, finalmente vai sair a 5ª temporada de Stranger Things, além da 2ª temporada de Wandinha. Finalmente o GTA 6 vai sair e provavelmente vai bater todos os recordes da história dos videogames. E a gente também vai ganhar uma biografia do Michael Jackson. Amanhã já podia ser ano novo, né? Nem a ciência consegue explicar o quão talentoso esse artista é. Ele tá constantemente desafiando os limites da humanidade com os desenhos dele. O nome dele é DP Art e as pessoas chamam ele de impressora portátil, porque os desenhos dele são assim. Nesse comercial, ele usou 180 papéis pra fazer literalmente um vídeo com os desenhos dele. Não tem falha nenhuma. Esse processo aqui, por exemplo, levou 773 horas e 1434 papéis. E ele redesenhou a cena clássica do Homem de Ferro batalhando contra o Thanos. Ele consegue até fazer desenhos extremamente realísticos usando hachís, sim, o que se usa pra comer, com mini lápis. Ele consegue desenhar 2 desenhos diferentes usando a mesma mão. Como que pode? Ronaldo em uma mão, Messi na outra. Se você ainda não tá convencido do talento desse cara, ele vai te mostrar que a sua mão não é necessária. Com uma mão ele consegue fazer um círculo e com a outra um quadrado, enquanto completa desenhos realistas no meio disso tudo. Ele, inclusive, não precisa nem de lápis ou caneta pra desenhar. Ele consegue fazer um desenho completo usando compasso e depois fazer outro desenho por cima desse desenho. A NASA, por favor, precisa estudar esse cara. Esse artista deixa objetos escondidos em cidades famosas, criando uma caça ao tesouro na vida real. Ele faz esses artigos em impressão 3D e depois deixa eles em lugares famosos de cidades do mundo inteiro. Cada item tem um QR Code pra você marcar que achou e poder levar o objeto pra casa. Você já achou um desses? Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Esse ator usou uma faca de verdade enquanto gravava essa cena sem querer. Pro filme O Justiceiro de 2004, o Kevin Nash estava fazendo o papel de O Russo. Durante uma cena de luta, o Thomas Jane, que fazia o Justiceiro, ia esfaquear o Kevin. E obviamente para gravar eles iam usar uma faca de mentira. Só que por um erro do coordenador de acrobacias, eles esqueceram de trocar a faca real por uma cenográfica. Então enquanto o Thomas estava gravando essa cena, ele entrou em choque porque tinha acabado de esfaquear o Kevin de verdade. Por sorte, o Kevin tinha 2,8 metros de altura e isso fez com que a lâmina chegasse só até o osso da sua clavícula e não atingisse nenhum órgão vital. Então apesar de o sangue que você tá vendo nessa cena ser completamente real, o Kevin continuou atuando como se nada tivesse acontecido. E a cena ficou tão boa que eles resolveram deixar na versão final do filme. Inclusive, o Kevin aceitou algumas cervejas da equipe como pedido de desculpa. Gente boa, né? Alguns banheiros da China têm um cronômetro que mostra há quanto tempo a pessoa tá lá dentro. Essa, por exemplo, tá há 4 minutos. Isso é pensado pra ajudar as pessoas. Se alguém estiver lá dentro há muito tempo, ela pode ter passado mal. E quem estiver fora pode chamar ajuda. Mas também serve pra impedir que as pessoas fiquem horas no banheiro vendo o vídeo. Você gostaria disso no banheiro da sua escola? Esse bilionário anunciou que ia enterrar o seu carro de milhões pra usar ele depois de morrer. Todo mundo ficou furioso com a história, mas ninguém imaginava o que ia acontecer depois. Chiquinho Scarpa é um dos homens mais ricos do Brasil. E em 2013 organizou uma cerimônia
cerimônia para enterrar sua Bentley de R$1 milhão, com a justificativa de que queria levar ela junto quando a sua vida acabasse. A história viralizou e a internet do Brasil e do mundo inteiro começou a xingar ele. Milhares de pessoas começaram a chamar ele de materialista, burro, começaram a atacar e criticar ele pelo desperdício, já que ele poderia muito bem ter doado o carro. Mas o que ninguém esperava é que bem na hora que o carro ia ser enterrado, o Chiquinho parou a cerimônia. Porque no fim, o plano dele não era enterrar o carro. Aquilo, na verdade, era uma campanha para doação de órgãos. Ele fez um discurso que criticava quem atacou ele. E enfatizou o quanto órgãos são muito mais importantes do que bens materiais, porque eles salvam vidas. E mesmo assim, as pessoas enterram eles. E depois desse evento, as doações de órgão no Brasil subiram em 30%. Esse cachorro enganou todo mundo. Em 1908, uma menina caiu no rio enquanto brincava. Ela se afogou e já estava perdendo forças, até que um cachorro viu o que estava acontecendo e pulou no rio para salvar a menina. O cachorro então virou um herói e foi premiado com vários petiscos. Dias depois, outro menino caiu no rio e incrivelmente foi resgatado pelo mesmo cachorro, que novamente foi premiado com petiscos. Misteriosamente, depois disso, várias crianças começaram a cair nesse mesmo rio. Pelo menos uma vez por dia, um moleque caía no rio e era resgatado pelo doguinho. E os vizinhos começaram a suspeitar que algum criminoso estava por trás disso, empurrando crianças no rio por pura maldade. E por isso começaram a vigiar essas crianças. Assim descobriram que o tal criminoso era, na verdade, o cachorro. Depois do primeiro resgate, que foi real, ele começou a empurrar as crianças ali de propósito, para resgatar elas e ganhar mais petiscos. Esse carro não tem volante, pedal e nem motorista. Ele se chama Cybercab e é um carro 100% autônomo criado pela Tesla, que vai te buscar e te levar até o seu destino sem você precisar fazer nada. Ele tem espaço para 2 pessoas e tem uma tela gigante no meio que te permite jogar, ver vídeos e até trabalhar. E a parte mais louca é que enquanto você não estiver usando o carro, ele pode dirigir para outras pessoas e gerar dinheiro para você. Tipo um Uber, só que sem precisar dirigir. E o Elon Musk disse que ele vai custar menos de $30 mil e vai começar a ser produzido em 2026. Eles também anunciaram um ônibus que se chama Robovan. Nele cabem até 20 pessoas e ele também vai te levar até o seu destino completamente sozinho. E eles disseram que isso vai custar menos do que um ônibus normal. A ideia deles com isso tudo é deixar o transporte mais barato e acessível para todo mundo, além de permitir que as pessoas usem melhor o tempo delas ao invés de gastar ele dirigindo. Confesso que me deu bastante medo, porque o que acontece se esse treco for hackeado? Eu quero saber a opinião de vocês. Eles fizeram o quê em público? Nova York é um lugar bizarro. Esse casal de Nova York foi flagrado e gravado fazendo coisas embaixo de um cobertor em público. E não só em público, como no Central Park, que é o maior parque, acho que dos Estados Unidos. Eles passaram o dia inteiro no parque fazendo isso na frente das pessoas, inclusive de crianças. O tempo todo que esse casal ficou embaixo desse cobertor, as pessoas encaravam, às vezes paravam pra gravar. Eles fizeram qualquer coisa menos tentar parar o que estava acontecendo ali. O grande problema é que o rosto deles apareceu em vários vídeos. Eu não vou mostrar aqui, mas você pode encontrar facilmente. E, obviamente, fazer o que eles fizeram é crime, principalmente considerando que tinha um monte de criança ali. E agora as pessoas estão numa busca incessante pra tentar descobrir quem são essas pessoas pra, sei lá, prender eles ou pelo menos punir de algum jeito. E por que eles fizeram isso? Por enquanto a gente ainda não sabe. Talvez, na real, a gente nunca saiba. Mas, obviamente, que se a gente tiver alguma atualização, eu vou mostrar pra você. Esse diretor enganou todos os alunos. Nessa escola era 100% proibido levar celular, principalmente na sala de aula. Só que um dia o diretor entrou desesperado no meio de uma aula e disse: "Rápido, eu preciso usar o celular de alguém agora. Por favor, alguém me ajuda." Os estudantes ficaram em choque e vários deram o celular pra ele usar na hora. Só que não tinha nenhuma emergência. Era só uma tática pra descobrir quais alunos estavam com o celular. E por isso, 10 alunos foram suspensos. Esse experimento social deixou 10 garotos morando sozinhos por uma semana sem supervisão de adultos. Eles encheram a casa de brinquedos e comidas e queriam descobrir o quão dependentes essas crianças realmente eram dos pais. Os meninos tinham entre 11 e 12 anos e não se conheciam. E só depois de alguns minutos a casa já estava completamente destruída. Eles decidiram no menino que seria o líder e só comeram doce a semana inteira. E a casa ficou completamente bagunçada e suja porque ninguém queria limpar. Um ano depois eles repetiram